Oi, gente, voltei com vocês com mais essa maravilha de caminha pet para te ensinar no passo a passo. É uma caminha marinheiro. Olha que gracinha a âncora. Olha só que barquinho mais lindo marinheiro, dupla face, que eu vou ensinar no passo a passo para vocês. Então, gente, se você chegou aqui no meu canal e ainda não é inscrito, se inscreva agora para dar uma força no meu canal. Ativa o sininho de notificação, que sempre que eu colocar um vídeo no ar, você já vai ser notificado. O que você acha da ideia de aprender a fazer esse barquinho? Essa caminha marinheiro, que linda, gente, que linda. Então, vamos começar? Vem comigo, gente. Sem mais delongas, vamos começar. Olá, pessoal. Então, vamos iniciar então a nossa caminha marinheiro. E essa estampa que eu vou utilizar, ela é uma estampa, aliás, qualquer caminha que você faça, não necessariamente seja para cachorrinho macho, né? Gatinho. Pode ser para unissex. Pode ser tanto para um quanto para o outro, certo? Então, gente, eu vou começar mostrando os materiais que nós vamos utilizar. Nós vamos usar... eu vou usar aqui duas estampas, correto? Vou usar um poá branco com vermelho e vou usar aqui essa estampa de ursinho vermelhinha, que é uma gracinha, ó. Certo? Então, o que eu vou precisar? Esse aqui é o meu tecido principal. Esse aqui é o meu tecido composê, correto? Então, para o meu tecido composê, que vai ficar do lado de fora, eu vou fazer o poazinho vermelho. Então, se eu vou fazer o poazinho vermelho, eu vou fazer 6 tiras. 6 tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiras. Aqui eu cortei 21 por 10. Vou abrir um para vocês verem. Passei no ferro. Ó, você corta 21 por 10. Dobra ao meio. Dobra, dobra e dobra. E passa na máquina. Então, você vai fazer 6 tirinhas de 21 por 10, certo? Agora esse aqui eu tenho que passar na máquina agora para ficar pronto. Depois que eu passar na máquina, que eu fechar direitinho, nós vamos fazer essa argolinha aqui, ó. Ela vai virar... Ela vai virar uma argolinha do lado de fora do barquinho, onde nós vamos passar um cordão de São Francisco. Esse daqui, gente, nós vamos passar aqui por dentro depois, ó. Então, vai ser uma argolinha onde nós vamos passar esse cordãozinho aqui, tá? Então, eu vou separar aqui as minhas tiras. Vou precisar da parte de fora, eu vou fazer 2 partes. Olha. 2 partes do composê. Onde, gente, eu não tinha o molde. Eu fiz o meu molde, tá? Mas eu aprendi as minhas caminhas com a minha professora, Raquel Fernandes. E se não me falha a memória, a Raquel vende no canal dela, Raquel Fernandes, na Caminha Pet lá. Essa caminha barco eu aprendi com ela. E ela disponibiliza para venda esse molde, vocês podem estar comprando com ela, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o meu aqui.
Esse é o meu tecido composê, tá? No entanto, o que eu tinha aí em mãos? Apenas a medida, porque eu não tinha o molde. Então, o que ela passou pra gente? Como que ela ensinou a fazer? Aqui tem, daqui de cima dessa ponta, até aqui, ó, dessa ponta, até essa ponta, dessa pontinha aqui de cima, até essa ponta aqui de cima, daqui aqui tem 87. Então, eu marquei 87. A parte de baixo tem 83. E a parte do meio tem 21. E a altura aqui da lateral tem 31. Então, o que eu fiz? Eu fiz um retângulo, certo? Peguei aqui primeiro, aqui, ó, comprimento de 87, marquei 87. Baixei 31. Baixei 31. Aí, eu juntei ponta com ponta, deu 87, certo? Só que a parte de baixo é 83. Então, o que eu fiz? Eu diminuí a parte de baixo. Lá em cima é 87, eu fiz 2 pontos para virar 83 aqui. Aí, o que você tem que fazer? O que eu fiz, né? Então, se eu marquei em cima 87, tem um ponto de 83, eu peguei a minha régua e uni os pontos. Peguei minha régua e uni 87 com 83, certo? Peguei da parte do meio, marquei o meio, daqui de baixo para cima, marquei o 21, fiz um ponto aqui em cima, então aqui tava tudo contra o papel, né? Aí, marquei o 21, peguei minha régua do 21 e uni no 87 e uni no 87 e cortei meu molde. Certo? Foi assim que eu fiz o molde da parte do composê. Agora, para fazer a outra parte, a parte da frente, aí cortei 2 partes, tá, gente? Ó, 2 peças com 31 de altura, 87, 83 e 21. 2 da parte do composê. Vou reservar que eu vou passar essa peça aqui na overlock. A parte do centro foi um pouco mais complicado. A parte do centro, ela tinha dado a medida de 56 por 46. Ó, 56 por 46. Então, o que eu fiz? Fiz um quadrado de 56 aqui. 56 por 46, desculpa. Marquei 46, marquei 56, certo? Dobrei e fiz esse formato aqui, ó. Eu uni do centro do 56 até o 46, mas fazendo essa curvatura que eu queria. Para que quando eu viesse abrir, ele ficasse dessa maneira. Tá? Então, se eu pegar aqui a minha fita métrica, eu tenho da ponta daqui até aqui, eu tenho 56. E daqui, aqui eu tenho 46, certo? Como a parte de dentro do nosso barco é o ursinho, então eu cortei uma peça do ursinho. Não se esqueçam nunca da parte do desenho. Esse ursinho meu aqui, ele tem lado. Ele não, se você virar ele, fica de cabeça para baixo, essas coisas. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, eu posicionei o desenho do lado que eu queria. E para o outro lado, que vai ficar a parte de fora, eu cortei o composê inteiro. Cortei o composê inteirinho.
correto? Só que nós vamos colocar um zíper aqui para poder entrar o enchimento. Então, se eu quero colocar um zíper, eu cortei ao meio esse tecido. Que para colocar o meu tecido aqui, eu vou precisar de uma extensão. Gente, a Raquel é uma excelente professora. Aprendi com ela tudo isso aqui porque ela é maravilhosa para explicar. Olha só, isso aqui é uma extensão. Eu cortei 10 centímetros, onde depois eu vou mostrar para vocês como colocar essa extensão aqui, tá? Que na verdade eu vou dar uma dobra aqui. Eu vou colocar assim, né, ó. Eu vou dar uma dobrinha aqui. Não precisa, mas eu vou. Vou fazer uma bainha aqui. Assim. Vou colocar numa das partes, frente com frente, assim. Vou passar uma costura. Vou dar uma outra dobradinha do lado de cá, assim. E vou fazer isso aqui, gente. Que vai ser o nosso cobre zíper. Tá? Aí, eu vou ter que colocar o nosso zíper. Então, eu vou fazer 2 ponteiras. Cortei um zíper branco. Cortei 2 pedaços de tecido. Que tem 13 por 10. Para fazer minha ponteira. No meu canal já tem como fazer essa ponteira. Então, eu vou só colocar a minha ponteira e venho com ela pronta pra gente colocar aqui, tá? Sendo que vai sobrar, lógico, depois eu gosto de refilar. Eu gosto de trabalhar com sobra também. Então, eu cortei o zíper aqui, ó. Já coloquei meu cursor. Tá vendo? Eu cortei um zíper de 38. Então, eu vou colocar minhas ponteiras e já vou colocar aqui nessa parte de cá, certo? Aqui desse lado, eu faço a bainha. Ponho o tecido frente com frente aqui, ó. Ó, frente com frente. Passo uma costura. Entendeu? Ó. Aí, vou passar uma bainha aqui, ó. E vou fazer isso aqui. E vou prender, porque quando a gente colocar o zíper, ele vai estar coberto. Que é a extensão do zíper aqui. Beleza? Aí, eu vou fazer esse aqui também, porque eu já mostrei numa outra caminha como faz isso. E vou trazer essa parte também pronta para adiantar a montagem da nossa caminha. Agora, a outra parte, que é o nosso tecido principal de dentro, eu também cortei 2 vezes, né? Só que, deixa eu só já adiantar esse lado aqui, ó, antes do tecido principal que eu vou mostrar pra vocês. O meu forro, eu cortei o assento igualzinho naquele molde lá, certo? Então, isso aqui é a parte do assento, que eu vou fazer meu enchimento. A parte de fora, que são 2 lados, cortei dobrado, né? Eu tenho que deixar um aviso, um alerta, né? Pra você não fazer errado.
O nosso molde, eu falei pra vocês que tem 31, não tem? Aqui, tem 31. O da parte principal, nós vamos diminuir para 27 na hora de cortar. O nosso tecido principal, eu tive que fazer outro molde, igual, fiz igualzinho do 87, só que eu diminuí o tecido principal, porque ele vai zíper. Então, o que que eu fiz? Esse aqui tem 27 de altura, tá vendo? Então, o nosso tecido principal tá aqui, ó, tecido principal, 21 no centro, 27 de altura aqui, entendeu? 87 assim, 83 assim. Então, foi esse que eu fiz o nosso principal. Mas na hora de cortar, o seu forro vai ser com 31 aqui, ó, é o primeiro molde, tá? Ó, tem que ter 31. Porque depois que a gente põe o zíper, ele vai ficar certinho. Beleza? Então, expliquei já pra vocês que esse é o tecido principal, que tem o 27 de altura. Ele é menor do que a outra parte que nós cortamos, ele é mais baixo, né? Ele tem 27, ó, tem 27 aqui. Que é a diferença do nosso zíper. O zíper que entra aqui. Eu já coloquei em um para vocês verem como fica. Para fazer essa parte, eu cortei, então, o zíper das laterais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu cortei, lembra que eu falei da posição do ursinho? Ó, certinho para ficar na posição assim. Ó, sim. Então, o zíper vai ter 62 de zíper. Eu cortei aqui 15 por 12. Na hora que eu fizer minha ponteira, eu vou tirar, vou refilar o excesso do tecido, tá? Mas ele vai ficar assim, ó. Ó, vai ficar assim, igual eu fiz. Aí, coloco o zíper normal no principal. Então, eu vou começar por isso. Eu vou terminar minhas ponteiras, já vou colocar desse lado aqui. Eu já pus em um, vou colocar no outro para adiantar. Vou fechar minhas argolinhas. Vou passar na overlock as outras peças. Já vou fechar o meu enchimento, porque eu tenho que começar a encher também, tá bom? Mas a montagem a gente vai fazer juntinho. Deixa eu só fazer, então, esse preparo aqui e volto com vocês. Voltei com vocês, então, gente. Olha só. Fui lá na máquina e já fiz aqui os meus ganchos, tá vendo? Ó, 6 ganchinhos, passei a costura a volta todinha, já fechei aqui. São 6 ganchinhos que nós vamos precisar. Tá aqui, muito bem. Fui para overlock e já fiz aqui também o meu barradinho de overlock, ó, tá vendo? Já passei na overlock essa peça daqui. Coloquei aqui a minha extensão, que eu falei pra vocês que eu ia dobrar, né? Deixa eu ter uma linha solta aqui. E olha que bacana, gente. Fica embutido o zíper. Tá dando pra ver? Olha o zíper embutido aqui, ó. Belezinha, né? Ó. Depois que eu coloquei a minha extensão, coloquei meu zíper, eu passei na overlock também. As duas partes aqui, eu passei na overlock também, já estão prontas. Esta também está pronta.
Já fui lá, já passei também na overlock, já fechei os meus sacos. Agora eu vou fazer o enchimento. Vou colocar por dentro os enchimentos, né? Tanto das laterais quanto do centro. Estão também já fechados, só para colocar a fibra siliconada. Tá pronta. E já fiz também as duas partes principais aqui, ó. Coloquei o zíper com a ponteira, tá vendo? Ó, zíper com a ponteira. E zíper com a ponteira. O que que nós vamos fazer então agora? Agora, eu vou pegar a minha parte do composê aqui, lateral, e vou colocar os ganchos aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou encontrar então o meu meio. Vou encontrar o meu meio. Vou colocar aqui um alfinete. Só para marcar aqui. Onde tá. E vou colocar aqui, posicionar o meu primeiro ganchinho aqui, ó. Vou colocar o meu gancho aqui. Vou vir desse lado aqui e vou posicionar o outro ganchinho, marcando 12 centímetros da beirada. Então, ó, 12 centímetros. Meu ganchinho vai vir aqui, ó. Vou do outro lado. Também vou marcar aqui, ó, de 12 centímetros aqui. Vou posicionar o outro ganchinho aqui. Em 12 centímetros. Tá vendo? 3 desse lado. E 3 desse lado. Então, eu vou vir aqui agora. 12 centímetros aqui. Vou prender aqui. O meu meio já tá praticamente vincado aqui. Vou colocar aqui o meu outro ganchinho. E vou marcar 12 centímetros também aqui. E vou colocar o outro ganchinho bem aqui. Então, agora eu vou pra máquina e vou marcar aqui. Vou costurar os nossos ganchinhos na parte do composê certinho aqui, tá? E já volto com vocês. Voltei com vocês, então, gente. Já coloquei, então, aqui as minhas presilhas. Já passei na máquina aqui, ó. Já fui lá, já passei na máquina. No meu composê, certo? Aí, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos colocar frente com frente. Agora, nós vamos marcar frente com frente. Deixa eu até vincar aqui o nosso, encontrar o nosso meio aqui, ó. Vou vincar aqui.
vou abrir. Vou pegar aqui o meu meio também, que já tá marcado. E vou colocar certinho meio com meio. Ó. E vou marcar a minha peça todinha aqui. Pronto, gente, deu certinho aqui. Bateu certinho, então é só eu passar uma costura certinha aqui. Sobrou um pouquinho aqui na lateral, tá vendo, ó? Não tem problema, depois eu vou passar no overlock, eu tiro a sobra. Mas é preferível sobrar do que faltar, né? Mas se eu colocar aqui o meu tecido, ó, esticar certinho aqui, ele vai bater, ó. Aqui embaixo deu certo. A sobra eu refilo depois. Então, é só passar agora uma costura aqui todinha até aqui embaixo, para prender a nossa peça. Aí, o que nós vamos fazer? Eu já adiantei aqui. Ó, eu também já prendi aqui, ó. Eu vim aqui e marquei já até com alfinete. Como eu fiz agora com vocês, eu fiz na outra peça também. Marquei com alfinete aqui e vou passar na máquina. Só para que eu possa ter certeza de que todo o nosso tecido, tudo que nós fizemos até agora deu certo. Depois que passar na máquina aqui, ó, que ele de a gente virar e ele ficar assim, eu peguei a parte do fundo, a parte de cima do principal aqui, ó. E posicionei só com grampinho. Meio com meio. E vim marcando. Então, daqui do meio até aqui, ele tem que bater certinho. Ele bateu, ó. Se eu pegar daqui e vir até o outro lado, ele bateu certinho também. Então, eu posso ficar tranquila que vai dar certo o nosso fechamento. Então, eu vou para a máquina agora. E vou fechar. Vou tirar essa parte aqui, que é do assento, que eu fiz o teste. Vou para a máquina e vou passar, então, uma costura aqui, para unir uma parte na outra. Aqui também, ó, até aqui. E vou fazer a mesma coisa com a outra. Frente com frente, venho e passo a costura. Pronto, gente, voltei com vocês. Já passei aqui, então, na máquina aqui. Tá vendo? Ficou aqui nossa prisilinha certinha, ó. Tá vendo? Tudo certinho, bem presinho. Tá vendo? O que nós temos que fazer, então, agora? Agora, eu vou abrir aqui. Vou abrir a outra que eu também já fiz. Vou colocar
Nós vamos posicionar agora, gente, frente com frente, ó, zíper com zíper, frente com frente, ursinho com ursinho, tá vendo? E vamos marcar aqui pra gente fazer a costura. Nós vamos unir agora essas partes. Então, a costura central aqui, ó, tem que bater certinho, ó. E aqui a gente estica certo. Bolinha com bolinha, né? Poazinho com poazinho. Ó, gente, bateu certinho aqui, hein? Aquela hora na marcação que eu tinha feito, achei que tinha sobrado, não tinha, não. Viramos do outro lado. Vamos aqui, ó, marcar também ponta com ponta. Pronto, já costurei, já passei minha costurinha aqui. O que que nós temos que fazer agora, então? O mesmo sistema das outras caminhas. Como a gente tem enchimento e precisa fazer divisórias, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar aqui, lembra? Que a gente faz isso aqui, ó. A gente dobra aqui, dá um espaço de uns 2 dedos, mais ou menos, aqui, ó. Aí, nós vamos marcar aqui certinho. Deixa eu prender aqui as 2 pontas, para poder acertar aqui minha costura. Abre a costura aqui. Não, tem que ser aqui mesmo, gente, ó. Vou prender aqui, se sobrar ali, a gente tira depois. Aí, nós vamos prender até aqui só. E a mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer isso e já volto pra gente poder ver o que aconteceu. Vamos ver se deu certinho. Gente, voltei com vocês aqui para mostrar. Eu já fechei, então, os 2 lados aqui da minha cama, tá fechadinho. Aí, eu fui pro ferro, vinquei aqui para ficar certinho aqui em cima, tá? Vim aqui,
Arrumei tudo, coloquei grampinho, para eu poder ter certeza de que existe uma sobra de tecido embaixo. Então, dá para vocês notarem aqui, ó. Tá vendo essa sobra aqui? Então, eu vou passar na overlock aqui. Porque daí ele já corta essa sobra e fica certinho aqui pra gente poder fechar a cama. Tá bom? Então, vou passar na overlock e já volto. Pronto, gente, terminei a minha costura. Fiz aquilo que eu falei pra vocês, passei aqui no cantinho, na beiradinha, depois vim faceando o meu zíper. Quando você desvira, tá perfeitinho, gente, ó. Não tem nenhuma costura fora do lugar, tá vendo? O que que nós vamos fazer agora, então? Agora, nós vamos encerrar a parte da cama da seguinte maneira. Você vai virar o seu tecido principal aqui e colocar o poá pra fora. Assim, ó. Nós vamos fazer uma dobradura aqui, trazer pra dentro bem esticadinho, ó. Bem esticadinho. Aí, eu venho aqui, arrumo aqui. Porque o que que tá me interessando agora? O que que eu preciso aqui? Que essa costura aqui fique aberta pra mim, ó. Essa costura fique aberta pra mim. Então, eu vou ter que colocar tudo isso pra dentro. Puxar bem pra dentro. E trazer toda a minha costura pra fora. Prontinho, gente. O que que eu vou fazer, então, pra deixar minha cama montada? Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte do zíper, que é o fundo da nossa cama, e vou posicionar frente com frente assim, ó, tá? E vou colocar ponta com ponta. Vamos marcar as pontas. E vamos começar agora a pegar aqui e fechar toda ela certinho. Depois que você marcar ela todinha, você vai vir passando a costura bem reforçada. Segue a costura que você fez aqui, ó, que dá certinho. Pronto, gente, voltei com vocês, então agora vamos abrir aqui a caminha. Passei 2 vezes a costura aqui pra reforçar bem, tá?
Aí você vai abrir aqui pelo zíper, ó. Abre pelo zíper aqui. E vamos desvirar a nossa caminha. Olha só, costura certinha, vamos tirar as linhas que estão sobrando aqui. Tudo fechadinho. Agora é só a gente colocar nós vamos colocar os enchimentos aqui. Já tinha feito o meu enchimento. Agora eu vou colocar o enchimento. Para colocar, você dobra ele assim, ó. Dobra ele assim. Para você facilitar, para não forçar a costura. Coloca lá no bico. E entra com ele aqui. Nossa costura ficou perfeita. Olha que belezinha. Zíper coberto. Agora a gente vai virar a caminha. Para que a gente possa colocar os nossos enchimentos laterais. Para fazer o enchimento lateral, eu comecei a colocar o enchimento, a fibra. Então, no começo eu coloquei o enchimento aqui dentro e fui enchendo por aqui para eu saber até onde, porque não pode ficar muito cheio, como ele tem curva, não pode ficar muito cheio, senão ele não fecha. Como ele tem curva, olha só, não pode ficar muito cheio. Então, você entra com ele aqui. Posiciona ele certinho aqui no cantinho. E vem acomodando. Aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês o travesseirinho que eu fiz. Eu nem mostrei a filmagem deles, não fica muito longo o vídeo. Pra você poder fechar, você empurra pra dentro e vai apertando pra não forçar o seu zíper. Assim, ó.
Tem uma costura que pegou aqui. Deixa eu soltar do zíper aqui. Pronto, agora vamos colocar o outro lado. Pronto, gente, eis aqui o nosso barco. Aí você vai virar pra cá. O ilhós, ele vira dos dois lados. Quando você vira a cama de um lado, ele vira. Quando você vira do outro, ele vira também. Passei um cordão de Santo Antônio aqui. Você vai afrouxar aqui. Arruma seus enchimentos primeiro. Coloca o ilhós para baixo. Vai afrouxando o seu cordão. Passa por aqui. Prontinho, gente. Olha que linda que ficou essa caminha. Olha que show de bola que fica essa caminha. Muito linda, né? Muito linda. É dupla face, posso virar do outro lado, o cordão vai também. Vou até virar para que vocês possam ver, ó. Só virar, gente, ó. Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Coloca o ilhós pro outro lado, ó. Olha que show. O travesseirinho, olha que show que ficou o travesseirinho. Tá vendo? Mas falar, ai Denise, você não ensinou a fazer o travesseirinho? Gente, demora pra caramba pra fazer também, tá? Mas é assim, o que que eu fiz? Só pra você ter uma noção.
eu cortei o círculo desse tecido, tá? Dos dois lados. Aí eu peguei um tecido branco e cortei um círculo grande também. Grande, grande, tá? Aí na hora de fechar, você vai passar uma costura no círculo central, deixando a abertura. Aí você também vai fechar a parte de fora e deixa a abertura. Você coloca o enchimento de dentro primeiro, aí você fecha o centro. Isso aqui é um aplique que eu coloquei, tá? É um aplique que eu coloquei aqui. Esse aqui, ó, eu peguei uns tecidos brancos, essas partes aqui, e cortei umas tiras duplas e só costurei junto aqui, ó, antes de fechar a caminha, tá? Aí fui enchendo, enchendo, enchendo e fechei com costura invisível aqui em cima, mas demorou muito para fazer, tá? Não é um travesseirinho rápido de fazer, não. Mas olha só o diferencial que dá. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer a âncora. Nós vamos colocar uma âncora na frente do barco, por isso que eu não filmei o nosso travesseirinho. Mas eu vou pôr uma âncora aqui. Olha que graça, gente. Que graça. Voltei com vocês, então. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso aqui. Eu fui na internet e já tinha feito um desenho de uma meia âncora para travesseiro. Porque, na verdade, a almofadinha do barco eu faço a âncora. É que dessa vez eu mudei e fiz esse travesseirinho aqui. Certo? Como eu quero uma âncora na frente do barco, eu fiz lá um cálculo de altura, que dá 18. Então, eu coloquei essa peça do meu lado e peguei um papel cartão e fiz aqui 18 e fui copiando a mão livre mesmo, fui tirando, sabe, apagando, fazendo, ficou desse jeito. Como ela é metade da âncora, se eu abrir, vai ficar muito grande no barco. Então, eu tive que fazer uma terceira peça. Eu diminuí mais ainda, ele tem que ficar mais magrinho, porque ele, depois que ele aumentar mais esse tamanho aqui, aí ele vai ficar no tamanho que eu quero. Então, eu fiz diminuir o nosso molde aqui, tá? E ficou desse tamanho. Eu peguei aqui o tecido que eu vou usar para fazer a âncora, coloquei no avesso, dobrei o tecido no avesso, coloquei o meu molde, a dobra tá aqui, ó. Então, essa aqui é a dobra. Você vem aqui, coloca e risca. Aqui já tá marcado o meu meio. Então, eu vou abrir agora aqui. O que que eu fiz? Tava assim. Aí, você só vai virar ele pra cá, ó. Da metade do tecido pra cá. E vai riscar. E ficou dessa maneira. Acho que é o tamanho ideal que eu tô querendo. Então, o que que nós vamos fazer agora? Você vai colocar dois tecidos, né? Um de frente com o outro. Aqui.
E vou alfinetar agora. Para passar uma costura aqui. Nós vamos costurar dessa forma que tá aqui. Nós vamos passar costura aqui. Vamos deixar uma abertura aqui, ó. Aqui eu vou deixar a abertura. Então, eu vou colocar aqui um alfinete. E um alfinete aqui. Onde eu vou deixar a abertura para desvirar a peça. Olha só, certinho. Aqui eu tinha feito um monte de risco, mas como tá em fantasminha, eu vou pro ferro e vou apagar isso aqui, tá? Mas aonde tá o meu alfinete, que tá certinho. Opa, aqui deu, aqui deu. Deu certinho. Belezinha. Então, eu vou pra máquina agora e vou fazer a costura, a volta todinha aqui. Bem devagar. Quando chegar aqui, eu vou parar. Vou deixar aberto aqui, aqui, entendeu? E volto com vocês. Pronto, gente, já passei a minha costura. Contornei todinha aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu picotei a volta todinha da minha peça. Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos desvirar a nossa peça. Agora, gente, eu vou para o ferro e vou passar a minha peça para ela poder alinhar certinho, para eu colocar a minha fibra siliconada. Aí, eu vou passar no ferro, já ponho a fibra siliconada e volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, gente, está aqui a nossa âncora. Olha que lindinha que ficou isso aqui. Peguei o cordão de São Francisco, aí eu fiz a volta, fui colando, né? Peguei um pedacinho de feltro, fiz aqui como se fosse uma aberturinha. Aqui eu fiz pra gente pendurar no barco, que eu ainda vou ver aonde que eu vou colocar, onde que fica melhor, se vai ser na frente dele. Pronto, gente, terminei a minha âncora. Eu tinha feito a âncora, gente, depois que eu terminei, que eu percebi que eu não era o tecido que eu precisava. Eu fiz outra âncora. Mas tá aqui, olha, gente, que gracinha. Olha como ficou o conjunto desse barco. Que graça ter uma âncora na frente do barco pendurada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa muitos likes pra mim, tá bom? Compartilha. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixa seu comentário. Está aí
E agora eu encontro vocês num próximo vídeo. Fiquem com Deus!